Nessa terceira história dessa série sobre Exu e Pombagira, sobre os efeitos dessas entidades na vida das pessoas, eu trago uma história que eu já contei para vocês por alto e é uma história muito assim assustadora mesmo. Foi repassada pela minha mãe. A minha mãe, ela também é mãe de santo e iniciada no Candomblé, né? Também tem o sacerdócio dentro da Umbanda e trabalhou muitos anos. E dentro disso tudo, ela é uma das poucas pessoas que a gente vê com uma mediunidade muito, muito alta mesmo, muito forte. E a capacidade dela no sentido de cura, de resolução de questões das pessoas quando ela trabalhava, era realmente muito impressionante, sabe, gente? Tanto que ela é procurada até hoje, mesmo tendo já mais de 20 anos que ela largou, as pessoas ainda procuram tanto a mão de jogo dela quanto a questão de trabalho, porque ela era muito, muito firme, né? Além do mais, a minha mãe, ela sempre trabalhou muito naquela linha de caridade, né? Eu já falei com vocês que ela tem dificuldade até de receber dinheiro por trabalho normal que ela faz, né? Então você imagina como é que ela era procurada. O caso a seguir é até de uma pessoa bem próxima de nós, na verdade. Na época eu não tive acesso nem conhecimento a nada a respeito disso, porque eu era muito pequena. Como vocês bem sabem, a minha mãe nunca gostou que eu me envolvesse com essas coisas espirituais, né? Na época que ela tinha terreiro e tal, eu só entrava junto com as minhas primas para falar com a preta velha dela, que hoje em dia vem ser a minha preta velha, a vovó Maria Luísa, com a qual eu trabalho. E eu só entrava para tomar benção, né, para tomar o passe que a preta velha dava, e eu e as minhas primas era somente isso. Ela nunca permitiu que eu tivesse maior contato. E na época também eu era muito pequena, gente. Pelo que meus pais contaram, eu tinha acho que 4 anos. Muito pouca coisa, assim. Eu ia falar desse caso para vocês ano passado, mas acho que eu falei de uma forma muito superficial, né? Porque eu também sabia dele de uma forma muito superficial. A princípio, quem me falou primeiro foi o meu pai. E meu pai, ele é muito crente, como eu já falei para vocês, mas ele também era muito fã, assim, do trabalho da minha mãe, respeita muito o trabalho da minha mãe. E ele sabe de muitas histórias, né? Porque como ele ficava ali, né, tomando conta das coisas, ele auxiliava muito nos trabalhos também. E esse caso ele me contou depois, quando eu já estava assim, já numa situação bem crítica com os Exus e com as Pombagiras, em 2018. 2018. Ele e ela chegaram a falar, mas assim, ainda um pouco por alto. E aí, recentemente, aqui na minha casa, a gente voltou nesses assuntos e tal, e eles explicaram mais detalhadamente. Então foi o seguinte, a pessoa era, não vou citar o grau de parentesco, mas assim, tinha, sabe aqueles parentes distantes, aquela família distante, sabe como é? Como a parte da nossa família, de certa forma. Toda a família dessas pessoas, elas eram católicas, entende? Todo mundo nessa linha não tinha acesso a espiritismo, a Umbanda, a Quimbanda, nada. Deixa eu só avisar aqui uma coisa. Como eu já fiz um vídeo aqui afirmando a vocês que tem como tratar dentro da Umbanda, na linha branca? Tem. Pode ser que tenha. Tem como tratar no Candomblé? Sim. Eu mesma já falei com vocês até do caso do Highlander, que era um gato meu que eu consegui salvar com ebó e tal. Existem pessoas que conseguem se livrar dentro do Candomblé dessas entidades, existem. Só que, como eu já afirmei naquele vídeo ano passado, eu afirmo aqui agora, não são todos os casos, e esse vídeo é uma história que fala disso, né? Não são todos os casos em que essas vertentes vão ser suficientes para cortar ou para afastar essas entidades da vida da pessoa, entendeu? Inclusive, uma das razões de eu estar gravando esses vídeos, essas histórias, é justamente para mostrar para as pessoas o poder de atuação delas e o quanto de mistério tem nisso. Isso é uma coisa que eu vou falar em outro momento, mas vamos à história. A família em questão, todas as pessoas em questão eram católicas desde sempre.
O catolicismo vem passando de geração em geração nessa família. Até que um dia um homem dessa família, já com cerca de quase 40 anos de idade, ele começou a apresentar comportamentos estranhos, alterados. E foi bem naquela mesma linha que a gente já está cansado de saber, né? Foram levando até aí de uma forma normal, como se fosse uma doença normal, sendo que ele também começou a apresentar muita alteração na personalidade, de um tipo de surto mesmo, sabe? Como se entrasse outra persona ali, sabe como é? De repente começava a falar como se fosse outra pessoa, a agir como se fosse outra pessoa. Segundo meu pai, me desculpa, eu ri porque eu lembrei no negócio da novela do Alexandre, mas o meu pai falou que era muito semelhante. Assim, tava aqui normal, do nada parece que dava um pane assim no sistema e ele virava outra pessoa. Só que o problema é que esse quadro foi evoluindo, psicologicamente não foi encontrado nenhum tipo de problema. Existiam muitos momentos em que ele estava muito são, muito normal. Ele era como se ele fosse embora e voltasse, sabe como é? Até que numa dessas crises, ele começou a tentar contra a própria vida. Não era uma pessoa depressiva, não era uma pessoa com ansiedade, era uma pessoa normal, com uma vida saudável, com mulher, com filhos. Normal, gente, uma pessoa normal. E nessas tentativas, porque ele entrou nessa coisa, né, de tentar se matar, as pessoas tentavam segurar. Meu pai me contou que numa das vezes ele tentou se jogar do prédio, do andar, né, do apartamento da minha avó. E meu pai disse que foi o meu pai e mais 4 tios meus para segurar o cara. Assim, era uma força descomunal mesmo, não tinha quem conseguisse parar ele, era horrível. E já sem saber por que dessa mudança brusca de temperamento, de personalidade, ninguém entendia esses surtos, eles foram orientados por pessoas conhecidas a buscar tratamento espiritual. Rodaram anteriormente em centros kardecistas, espírita kardecista, não funcionou, até que eles entraram em contato com a minha mãe. A minha mãe, que já na época, ela cuidava de uma parte da nossa família, que era, na época, né, mais crente, então foram muito ajudados por essa preta velha. A linha de trabalho da minha mãe sempre foi muito, muito preto velho, sabe? Só que o que aconteceu? A preta velha indicou um trabalho esses que a gente chama no centro de puxada, que é quando a gente pega da pessoa o espírito ou a entidade que está nela, para poder dar voz, né? De certa forma, a gente que é médium, a gente recebe o que está na pessoa. E o meu pai, assim, eu espero um dia conseguir gravar, assim. Meus pais são muito difíceis, gente, de conseguir fazer eles tirarem foto, gravar, é horrível. Mas eu vou ver se um dia eu trago meu pai para poder contar melhor isso para vocês verem como é que ele passa, assim, um pavor nas palavras. E ele fala que a entidade baixou na minha mãe e falou que foi o seguinte, ele deu a pessoa que fez, ele falou quem tinha sido, explicou o tipo de trabalho que foi feito. Na ocasião foi muita matança, foi muita coisa assim, não só de comida, de bebida, não, foi muito sangue derramado mesmo, muito. É importante lembrar que nessa época, nós estamos falando de início dos anos 90, nessa época não existia telefone como celular, como existe hoje, mídias sociais. Então as informações que a preta velha da minha mãe passou sobre a pessoa que mandou aquele trabalho, não tinha como a minha mãe saber, porque essas pessoas que eu estou citando, elas moram e moravam, no caso até do falecido, na divisa com Minas Gerais. Então assim, era muita distância, até da própria família mesmo, de família para família, era muita distância. Então, assim, minha mãe não tinha nenhum conhecimento, ninguém da família deles, de certa forma, né, família de graus distantes, né, mas assim, ninguém nem da família sabia. A entidade passou, disse que ela queria o dobro do que foi dado. Então, assim, era muita coisa, gente, era muita coisa mesmo, meu pai disse que tinha que matar para mais de 10 bichos.
E foi um trabalho muito absurdo, muito absurdo. Ele me contou, mas eu não vou falar detalhe aqui, porque infelizmente o YouTube tem muita gente que viaja, sabe qual é? Tem muita gente que fica esperando você soltar isso aqui de um feitiço que seja pra pessoa dar uma de louco e ir lá e fazer. Então eu não vou falar aqui o que foi. E nesse mesmo dia, meu pai conta que a Preta Velha veio e falou assim: olha, diante disso tudo, ele tem tanto tempo de vida. E ela falou ainda que ela não tinha mais capacidade de sustentar aquela situação, de auxiliar ele naquela situação, porque aquilo tudo era muito forte para ela. Ela não tinha mão mais para fazer nada ali. Veja bem, a Preta Velha falou isso. Ela não conseguia mais ajudar ele naquela situação. E ela pediu para que ele procurasse um candomblé para ver se tinha uma possibilidade dele se salvar daquilo tudo. E deu um prazo bem preciso para que ele desfizesse o trabalho, porque se ele não desfizesse, ele morreria. Bem como a entidade havia falado que iria fazer. Ela foi paga, a entidade contou que foi paga por pessoa tal, recebeu tal coisa para poder matar o indivíduo, deixar o sujeito doido e matar. A entidade ainda contou a forma que ela ia levar ele. Eles correram atrás, foram no candomblé, tentaram dar um jeito de desfazer aquilo. Dentro do que foi possível, gente, foi feito. Correram giro sim, tentaram sim, mas não tiveram a coragem de refazer, né, o trabalho, de dar em dobro tudo aquilo. Até porque, como eu estou falando para vocês, eram católicos. Então, nessas ocasiões, ainda fica também, foi até o que meu pai falou, né? Que a pessoa, ela chega a ficar incrédula, a situação é tão absurda que você não acredita que realmente aquele absurdo vai acontecer, né? E mais você sendo católico, como é que você vai acreditar que um espírito que é pago por outra pessoa chegar e vai conseguir te matar, né? Então, eles não tiveram nem coragem também de tentar refazer o trabalho. Imagina, é foda, cara. Entendo até o lado deles. Eu, hoje, em 2020, eu consigo entender o sacrifício, por exemplo. A minha cabeça, ela já não é mais como era em 2018, como era em 2017, para trás, como era quando eu iniciei, que eu fui comprar os bichos, voltei pra minha casa, eu vim com os bichos no carro chorando, pra vocês terem uma ideia, tá? Então, hoje eu já vejo de outra forma. Mas, pra mim, se eu tivesse que fazer um trabalho desses, há 3 a 4 anos atrás, eu não faria também. Eu não ia cortar 20 bichos, fazer aquela porra toda, aquela nojeira toda que foi feita, que eu sei o que foi, não vou falar aqui, porque não foi só a questão dos sacrifícios. Então, eu não faria, eu dentro da religião, eu não faria. Que dirá uma pessoa que é católica a vida inteira, porra, uma família católica a vida inteira, né? Acontece, galera, que exatamente no prazo previsto pela Preta Velha, bem como prometido pelo tal Exu, ele veio e realmente levou o homem embora. Então o homem realmente morreu, exatamente como a entidade prometeu que ele morreria. Vale salientar que os dados a respeito da época em que ele morreria, da data, né, com precisão de quando ele morreria, passado pela Preta Velha, bem como a forma da morte passada pela entidade, não foram repassados para o sujeito, para a vítima, entende? Somente a esposa, outros familiares mantiveram o segredo absoluto até por conta da situação mental que eles estavam, e foi exatamente como eles previram que aconteceria. A entidade que só avisou, né? Ela realmente avisou que faria e fez, e o cara morreu. Mas o propósito desse vídeo é fazer vocês entenderem o quanto de mistério há por trás dessas entidades. A Umbanda, na linha branca, ela não consegue reverter o mal, nem proteger as pessoas totalmente, em todos os casos, não funciona para qualquer caso. Então ficam vários questionamentos, né? Por que com determinadas pessoas eles realmente cismam, eles realmente pegam uma fixação, uma obsessão?
E muitas das vezes essas pessoas nem ao menos são médiuns ou são envolvidas com religiões espiritualistas. Por que determinadas pessoas são tão vítimas deles? E vai ficar outra dúvida, que é: por que o candomblé não consegue resolver? Por que a gente que é iniciado vira nessas entidades? Por que eles conseguem tomar a cabeça da gente? Por que eles conseguem tomar a cabeça de pessoas que nem ao menos têm relação com nenhum desses cultos, com Umbanda, com Quimbanda, com Candomblé, com nada? A pessoa é uma pessoa totalmente alheia a isso. E ela muitas das vezes está num lugar parado, sossegado, e quando vai ver, ela virou. Tudo leva a crer que eles têm um método só deles, uma razão específica só deles, misteriosa, para escolher as pessoas, as vítimas, né, no caso. Bem como escolher os agraciados, né? Que tem pessoas que trabalham com eles uma vida inteira sem o menor problema, tem pessoas que não trabalham, só chegam, caem de paraquedas numa macumba, porque fui lá numa festa, um churrasco de Exu que estava rolando, fui lá para ver, falei com a entidade tal, de lá para cá mudou isso, mudou aquilo, ela me prometeu tal coisa, fez e tal, e assim vai. Quem não conhece, né? Caso assim. É aí que eu fico me questionando, eu falo, caralho, o que são essas entidades, afinal, cara? São o quê? Porque não pode ser obsessor, não é Quiumba, minha gente, não é Quiumba. Quiumba não cura ninguém, Quiumba não resolve vida financeira de ninguém, não abre caminho que estava encroado há anos, não resolve causa injustiça. Quiumba não cura, não levanta ninguém do fundo do poço, tá? Não faz isso. Bem como espírito obsessor, inimigo, astral, não existe isso, gente. Pessoas mortas são pessoas mortas. Essas pessoas, elas não têm o poder que o Exu Macumbagira tem. Não tem, não adianta. Então, a razão desses vídeos, e como vocês podem ver, todos os casos que eu trouxe até agora foram bem críticos, e tem muito mais ainda, tem coisa assim que é triste, é muito, muito triste. Eu fico só me perguntando como que vocês que idealizam essas entidades, passando isso para as pessoas como se fosse uma coisa segura, como se fosse certo, como se vocês soubessem exatamente o que essas entidades são. Eu fico me perguntando, cara, vocês são só ingênuos e vocês não têm conhecimento ainda dessa situação toda? Ou vocês são sujos, vocês são pessoas assim egoístas, vocês querem mais que os outros se fodam, contanto que vocês tirem o seu, sabe? Contanto que vocês possam botar lá a roupinha da entidade para massagear o ego de vocês e ter lá aquele momento de estrelismo na macumba. Então, eu convido vocês a questionarem isso, a pensarem sobre isso. Essas histórias são reais, cara. Existem muitas pessoas que falam disso o tempo inteiro. Se vocês, eu deixo a seção de comentário aberta, não é porque eu gosto de nego me xingando o tempo inteiro, não. Embora não me incomode muito, mas eu deixo que para vocês poderem ver o que as pessoas falam, o que elas passam sobre isso. Tem muita gente que gravou vídeo a respeito do que essas entidades fazem, mas vocês que são como os crentes, né? Vocês que são fanáticos, vocês vão e tentam oprimir essas pessoas. Vocês chegam para essas pessoas e falam que elas são erradas, que elas são sujas, que elas são desonestas, sabe? Todo mundo é super errado, mano. Porra, todo mundo é super errado. Só quem é certo é o traficante que faz fechamento de corpo com tranca-rua, não é verdade? Quem é certo é a cafetina lá, que explora um monte de garota de programa super necessitada, que não tem nem entendimento para saber que está sendo explorada, né? Realmente, vai ver que são essas pessoas que são certas e somos nós que somos os errados, né? Então, eu convido vocês a raciocinarem sobre isso. E por hoje é só. Até a próxima.